Imagine um império poderoso, construído sobre o suor e as lágrimas de um povo inteiro. Essa era a realidade do Egito, uma prisão a céu aberto para os filhos de Israel. Escravizados, eles gemiam sob o jugo de Faraó, um líder cruel que, temendo o crescimento dos hebreus, decretou uma lei terrível. Todo menino recém-nascido deveria ser lançado no rio Nilo. Uma sentença de morte que parecia selar o destino de uma geração. Mas, ironicamente, foi das mesmas águas da morte que a esperança emergiu. Uma mãe hebreia, desesperada para salvar seu filho, tece um pequeno cesto de junco, o impermeabiliza com betume e piche, e confia seu bem mais precioso às correntes do Nilo. O destino, ou melhor, a providência divina, guia aquele pequeno barco até as mãos da pessoa menos esperada, a própria filha de Faraó. Ao ver o bebê chorando, seu coração se compadece. Ela o adota e o chama de Moisés, que significa tirado das águas. Um nome que seria para sempre um lembrete de seu milagroso resgate. Moisés cresceu como um príncipe do Egito, cercado de luxo, poder e conhecimento. Ele aprendeu a arte da guerra, da política e da administração. Por fora, era um egípcio, mas por dentro, em seu coração, o sangue de seus antepassados pulsava forte. Ele via o sofrimento de seu povo, a injustiça das chicotadas, o peso da opressão, e uma chama de indignação começou a crescer dentro dele. Um dia, essa chama se tornou um incêndio. Ao presenciar um capataz egípcio espancando brutalmente um hebreu, Moisés não conseguiu se conter. Em um ato impulsivo de fúria e justiça, ele intervém e acaba matando o agressor. O segredo, porém, não dura muito. Ao perceber que seu ato foi descoberto, o medo toma conta de Moisés. O príncipe do Egito, o possível herdeiro do trono, agora é um fugitivo. Ele foge para o deserto de Midian, deixando para trás toda a sua vida de privilégios. No deserto, a vida de Moisés mudou drasticamente. O príncipe se tornou um pastor de ovelhas. Por 40 longos anos, ele viveu uma vida simples e solitária, longe do barulho e da opulência do palácio. O deserto se tornou sua escola. Ali, ele aprendeu sobre paciência, humildade e dependência. O silêncio das areias preparou seu coração para ouvir uma voz que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história. Foi em um dia como qualquer outro, enquanto pastoreava o rebanho perto do Monte Horebe, que Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça, um arbusto comum do deserto, estava em chamas, mas o fogo não a consumia. As folhas não viravam cinzas, os galhos permaneciam intactos. Intrigado, ele se aproximou, e então, do meio do fogo, uma voz o chamou pelo nome. Moisés, Moisés. Era Deus. Ali, naquele lugar sagrado, Moisés recebeu a missão mais monumental de sua vida: voltar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão. Imagine o choque de Moisés. Ele, um pastor gago, um foragido, um homem de 80 anos, seria o libertador? Ele hesitou, deu desculpas, questionou sua própria capacidade. Mas a resposta de Deus foi firme: eu estarei com você. Armado com um cajado e essa promessa divina, Moisés retorna à terra de onde fugiu, pronto para confrontar o homem mais poderoso do mundo, Faraó. O confronto foi épico. Diante do trono do Egito, Moisés e seu irmão Arão entregaram a mensagem de Deus: deixa o meu povo ir. Mas o coração de Faraó era duro como pedra. Ele zombou, ignorou e aumentou ainda mais o fardo sobre os escravos. A cada recusa, uma nova demonstração do poder de Deus se manifestava. A resposta divina veio em forma de 10 pragas terríveis, cada uma delas um ataque direto aos deuses do Egito e à soberba de seu rei. As águas do Nilo, fonte de vida, se transformaram em sangue. Enxames de rãs, piolhos e moscas cobriram a terra.
Uma peste matou o gado, úlceras dolorosas afligiram homens e animais, uma chuva de granizo e fogo destruiu as plantações, e gafanhotos devoraram o que sobrou. Uma escuridão densa e palpável cobriu o Egito por 3 dias, um presságio da calamidade final. A 10ª e última praga foi a mais devastadora. O anjo da morte passaria pelo Egito à meia-noite, tirando a vida de todo o primogênito. Havia apenas uma forma de escapar. Cada família hebreia deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais de suas portas com o seu sangue. O sangue do cordeiro seria o sinal da salvação. Naquela noite fatídica, um grande clamor se ouviu em todo o Egito. Não havia uma casa egípcia onde não houvesse um morto, mas nas casas marcadas pelo sangue, a morte passou por cima. Finalmente, com o coração quebrado, Faraó cedeu. A liberdade havia chegado. Às pressas, os hebreus partiram. Uma multidão guiada por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas a liberdade durou pouco. Assim que o luto deu lugar à raiva, Faraó se arrependeu. Ele convocou seu poderoso exército com seus melhores carros e cavaleiros e partiu em perseguição. A cena era desesperadora. À frente, o intransponível Mar Vermelho. Atrás, o barulho ensurdecedor do exército egípcio se aproximando. O povo entrou em pânico, clamando contra Moisés. Foi nesse momento de terror absoluto que a fé de Moisés brilhou mais forte. Não temam, ele disse ao povo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Erguendo seu cajado sobre as águas, por ordem de Deus, um vento forte soprou durante toda a noite e o impossível aconteceu. O Mar Vermelho se abriu, formando 2 muralhas de água, e um caminho seco apareceu no meio. O povo de Israel atravessou em segurança para o outro lado. Os egípcios, cegos pela arrogância, os seguiram pelo mesmo caminho. Mas quando o último hebreu pisou em terra firme, Moisés estendeu novamente a mão sobre o mar. As muralhas de água desabaram, e o mar voltou à sua força normal, engolindo Faraó, seus carros e todo o seu exército. Naquela margem, Israel não era mais um bando de escravos fugitivos. Era um povo livre, testemunha do poder redentor de seu Deus. A jornada, no entanto, estava apenas começando. 40 anos de peregrinação pelo deserto se seguiram. Um tempo de prova, aprendizado e purificação. No Monte Sinai, em meio a trovões e relâmpagos, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra. Uma aliança, um guia para uma vida em comunidade e santidade. Foi nesse período que construíram a Arca da Aliança, um símbolo sagrado da presença constante de Deus no meio do seu povo. Mas o deserto também revelou a fragilidade humana. O povo murmurou por água e comida. Chegou a construir um bezerro de ouro para adorar, e sua desobediência e falta de fé testaram a paciência de Deus e a liderança de Moisés inúmeras vezes. Cada desafio, porém, era uma lição. Cada aprovação, uma oportunidade para moldar o caráter de uma nação. A história de Moisés é um poderoso lembrete. Ela nos ensina que mesmo quando enfrentamos gigantes como Faraó ou obstáculos intransponíveis como o Mar Vermelho, a fé e a obediência podem abrir caminhos onde não há nenhum. O deserto nos lembra que os períodos de prova, embora difíceis, nos preparam e fortalecem. E, acima de tudo, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas é a nossa maior certeza. Moisés, o homem que falou com Deus face a face, não entrou na terra prometida. Por um momento de desobediência, ele apenas pôde vê-la de longe. Mas ele completou sua missão. Ele tirou seu povo da escravidão e o guiou até as portas da promessa, confiando que o mesmo Deus que abriu o mar e o sustentou no deserto completaria a boa obra que havia começado.
Sua vida é um testamento eterno de fé, liderança e do incrível poder de um Deus que tira seus filhos das águas da aflição para uma terra de liberdade. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa história tocou você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.